Game Over Brasil, onde vai trazer alguns dados que foram recém-publicados no site do governo brasileiro, que é sobre a dívida interna e algumas coisas da dívida externa. Então, hoje a gente tem mais uma vez o Congresso derrubando uma atribuição do governo federal, que foi ao aumento do imposto do IOF. A gente já tem vídeo disso falando sobre a degradação da democracia, a falta de entendimento entre os poderes, tudo isso a gente já tem vídeo aqui falando, a gente vai sempre continuar falando. Lembrando aqui, nós trazemos artigos científicos, dados concretos de fontes confiáveis, e essa aqui não deixa de ser mais uma reflexão sobre isso, né? A dívida interna do governo federal chegou a 7,5 trilhões em março de 2025. Só que naquele mês, né, só naquele mês, subiu 16 bilhões a dívida. Por quê? Por causa dos juros, por um monte de coisa, né? Estamos falando de uma bomba financeira, de um problema gravíssimo financeiro. Mas tá, o que dá para ser feito? Porque muito se fala em corte de gastos, mexer na aposentadoria, enfim, milhares de coisas. Então a gente vai falar um pouquinho melhor, né? Em março de 2025, a dívida pública, hoje a gente tem muita dívida com juros, com banco, então isso está comprometendo muito, porque a dívida nada mais é 7 trilhões em dívida, tudo bem, você vai lá pagando, o problema é que isso gera juros, aí você acaba fica só enxugando gelo, assim como nas finanças normais da sua casa, né? O total da dívida nacional, certo? Aí também a gente tem uma dívida internacional que hoje ela é muito baixa, que é 309 bilhões. Aí você fala, nossa, não, mas para o país é uma dívida baixa que vem caindo ao longo do tempo. Ou seja, além de emitir muito, temos uma dívida interna cara e com juros que pesam dia a dia. Então, quando o Banco Central aumenta os juros, a dívida do país aumenta também. E acaba que afeta toda a nossa economia, né? Mas aí você fala, mas como isso aconteceu? O que a gente pode fazer sem efetivamente prejudicar a população diretamente, né? Então, os super salários dos servidores é algo que vem sendo discutido há anos e, lógico, você, todo mundo sabe desses super salários, eles precisam ser revistos e colocar freios nisso. Eles têm um impacto de 30 bilhões por ano, mas o governo não está afim, e o Congresso não está afim, e os deputados, os senadores, ninguém quer comprar essa briga. É lógico, por causa que existe lobby, né? E tem as renúncias fiscais bilionárias. E nessa aqui que a gente vai entrar mais profundamente. Aí você vai falar assim, mas o que é renúncias fiscais? Bom, um governo em 2023, deputados mais específicos, eles acharam que seria interessante abrir renúncias fiscais de certos setores. Aí você fala assim, mas por quê? Como é que eles decidiram esses setores? Porque alguns setores foram agraciados e outros não. Por causa de lobby, certo? Dois, porque os deputados um era amigo do outro, enfim, não foi um critério lógico. Tentaram dar um ar de seriedade, mas na verdade foram todos lobbies ou amigos de amigos, enfim, simplesmente são isenções para ajudar alguma pessoa que é ligada ao deputado, ou algum setor que dá dinheiro para eles, enfim. Então a gente vai aqui destrinchar os 17 setores. Confecção e vestuário. Bom, confecção e vestuário, por acaso, são setores que normalmente é, abrigam trabalhos escravos, né? Então a gente vê no Brás muita coisa disso. Então eles deram isenção fiscal para esse setor. Aí você vai falar, tá, Luiz, para melhorar, né, o setor, para isenção fiscal na folha de pagamento e tudo mais, para melhorar esse setor. Aí eu te pergunto, mas tem contrapartida? Não, não tem. Então, o governo deu isenção fiscal para esse setor, diz que empregava muita gente e se não tivesse isenção fiscal não teria como produzir mais e o setor ia ficar prejudicado e não teria concorrência e tudo mais. Então deram isenção fiscal sem nenhuma contrapartida. Calçados, também a mesma coisa. Call center. Aí você fala, nossa, o call center precisa de isenção fiscal?
Sim, call center é uma das áreas, né, pesquisadas por artigos científicos e a parte de trabalho. É um dos setores mais precarizados do país. As pessoas constantemente são substituídas. É um trabalho que lida com o público e normalmente essas pessoas elas têm muitos problemas psicológicos, então basta pegar os estudos. E aí você vai falar assim, pô Luiz, mas é um setor que paga mal, é um setor que paga um salário mínimo, então com essa isenção fiscal, as empresas de call center aumentaram o salário dos funcionários para ajudar a melhorar a economia? Não, também não. Então, mas por que o call center é mais importante do que os funcionários que trabalham nas indústrias, os mecânicos, os garis? Por quê? Porque o call center, as empresas de call center conseguiram isenções fiscais e outras empresas não. Tecnologia da informação também recebeu isenção fiscal. E você vai falar, não, mas a tecnologia da informação é uma área que está em crise, que não tem dinheiro. Será? Sério? Você acha que as empresas de tecnologia da informação estão em crise? Ah, não, a gente deu isenção fiscal para as empresas de tecnologia de informação para elas virem para o país, para elas trabalharem aqui. Precisa? Qual é o estudo? Lembrando, nenhum desses aqui, dessas isenções fiscais, foram feitos com estudo, foram feitos no achismo, tá? Tudo isso aqui não tem uma explicação lógica. É uma explicação, acho, provavelmente, então nada disso foi pesquisado, foi feito no achismo. A indústria de construção civil, também, porque a indústria de construção civil é uma indústria totalmente quebrada no país, né? Ninguém constrói, não se vê prédios, nada. Uma indústria totalmente quebrada. Transporte rodoviário também foi dado isenção. Transporte de metrôs e trens também foi dado isenção. Por quê? Porque alguma empresa precisava, porque provavelmente vão ser empresas públicas ou empresas privadas que vão trabalhar nisso. Não se sabe, não se foi explicado. Manutenção e reparação de veículos, fabricação de têxtil, então fabricação de tecido, fabricação de couro, empresas jornalísticas e de radiodifusoras. Aí você fala, pô, mas eu nem escutei que essas isenções foram dadas e quais são esses 17 setores? Tá aí. Aí você sabe por quê. Jornalistas e radiodifusoras, né, foram colocadas nesse plano de 17 setores que tem isenção. Aí. Serviços de engenharia, designs, proteção e segurança, então vigilantes, transporte de valores. Então você vê que os benefícios ou até mesmo esses privilégios, eles não são tão complexos de serem entendidos, porque realmente eles não fazem, os deputados que votaram esses privilégios, eles não fazem jus à ideia de um país melhor. É mais no discurso. Então, o mesmo Congresso que pode acabar com os privilégios é o Congresso que constantemente cobra o governo que corte gastos. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O orçamento ele é todo votado pelo Congresso. E o Congresso tem o direito de cortar os gastos no orçamento. Mas calma, se eu determino o quanto você gasta, como eu posso cobrar que você gaste menos? Não faz sentido. É simplesmente eu, por projeto de lei, determinar que você gaste menos. E acabou, eu não preciso ficar te cobrando, eu que determino quanto você gasta. Mas o discurso é muito bonito. O discurso é muito fácil de disseminar nas redes sociais, até porque ele é complexo, você entendeu? Só nesse privilégio que a gente viu aqui, são 17 setores que estão sendo privilegiados. Então, para você explicar por que você privilegiou cada setor, e você dar uma desculpa plausível, e
é difícil. É difícil explicar para a população, até porque é difícil até mesmo a gente repercutir isso, né? Aí a gente vai falar, tudo bem, mas só isso resolveria o problema? Não. Tem mais coisa que a gente pode cobrar dos nossos deputados e senadores para eles continuarem gastando. Mas eles podem fazer? Sim, é eles que têm que fazer, né? Então, outra coisa é revisão de subsídios e renúncia fiscal. Os subsídios, como a gente já está falando, né, em renúncia fiscal. Outra coisa, a reforma da Previdência Complementar. Então, o que seria isso, né? Então, se você não sabe, militares eles não fazem parte do mesmo regime de previdência que nós. Eles têm um outro regime de previdência. E um regime de previdência diferente, que gera gastos públicos. Aí vem o problema. Ninguém quer mexer com os militares. Apesar de ter regalias, apesar de ser diferente das pessoas normais, né? Porque se você se você trabalha e no final você se aposenta e o regime é igual ao meu, você é uma pessoa normal. Se você não tem esse regime normal, os militares têm um regime separado, com regalias, com possível transferência de aposentadoria para filhos, filhas, enfim. É um outro regime, né? Outra coisa, o excesso de gasto do funcionalismo público, né? Então a gente sabe que oficialmente ninguém pode ganhar mais do que o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso dá hoje em torno de 34 mil, 35 mil, mas constantemente vemos diversos penduricalhos dentro das pessoas, desses salários, né? Então, ele ganha 34 mil, mais 10 mil de ajuda de moradia, mas ele reside naquela cidade, não tem problema, o governo teoricamente pagaria a moradia dele, mas ajuda de custo de transporte, enfim, esses montes de privilégios que vão colocando o dinheiro público em lugares errados que não fazem jus ao tanto que a população precisa de volta, né? Porém, nós temos, né, um grande problema aí que os economistas apontam e todo mundo aponta, que é a previdência do Brasil. Bom, no último censo a gente já viu que as famílias elas estão tendo menos filhos, então casais estão optando por um filho, 1,6 filhos, que significa um filho por casal. E o que isso tem a ver com a previdência? Bom, você só vai se aposentar, eu só vou me aposentar se alguém estiver contribuindo quando a gente chega lá na aposentadoria. Quando isso não acontece, quem tem que pagar é o Estado, certo? Então o que acontece? Hoje o Estado coloca muito dinheiro na aposentadoria porque as pessoas que estão trabalhando não conseguem suprir todo o dinheiro que precisa para pagar as pessoas que já se aposentaram. Então isso cada vez mais vai afunilar o Estado. A aposentadoria. Hoje, a aposentadoria já leva uma boa parte do dinheiro do orçamento anual. Então isso é um grande desafio. Como fazer essa reforma sem que as pessoas percam direitos? É uma pergunta muito difícil, tem alguns artigos que a gente vai falar no futuro, mas isso é uma coisa que de se pensar. Vale a pena um Estado retirar os direitos da aposentadoria desvinculado ao salário mínimo, não reajustar com a inflação, para uma saúde melhor do país? Então essa é a grande pergunta que fica. Eu acredito que não, acredito que tem outros caminhos, outros privilégios para serem retirados antes, que deixam a sociedade mais justa, né? Corte dos gastos obrigatórios e vinculantes. Então isso é uma grande discussão também. Os cortes de gastos obrigatórios, o que seriam os gastos obrigatórios? Hoje 95% do orçamento, 95% de tudo o que o governo gasta, ele é praticamente determinado por lei. Então existe uma lei que
é assim, 10%, as porcentagens não são exatas, mas é mais ou menos isso, sei lá, 20% do orçamento tem que ser gasto com educação, 20% com saúde, entendeu? Então ele é bem determinado por lei. E aí sobra 5% para o governo gastar. Então das propostas é que o governo tenha mais flexibilidade nesse orçamento, que ele não precise aplicar todo o que está em lei, que retire isso. O porém é que a gente já teve orçamento assim e o governo é uma bagunça. Imagine os deputados podendo colocar dinheiro onde eles quiserem, de qualquer regra, de qualquer forma. E isso é perigoso para o país, porque eles são incompetentes, essa é a grande verdade. Não temos um Congresso competente com um plano de futuro. O Congresso quer viralizar no TikTok e ganhar a próxima eleição. Então é uma polêmica, vai precisar de muita força de vontade. Se nem o básico, que é tirar os privilégios que o Congresso mesmo criou, eles conseguem, imagine fazer reformas estruturantes. Então, outra coisa que eles podem fazer, né, é o combate à evasão e melhoria na arrecadação. Hoje a gente sabe que a arrecadação no Brasil, né, o imposto de renda e tudo isso, ele é bem precário. Apesar de estar tendo bastante esforços para melhorar isso, como está sendo feito, a arrecadação na Receita Federal, fiscalizações, essas coisas sempre tem brechas e subbrechas que deixam de arrecadar dinheiro. Então, uma das propostas é fazer com que se cumpra melhor o que está na lei e ajudaria bastante a aumentar a arrecadação. Controle de reajuste salarial e nos concursos, né? Então, os concursos federais só abrir concurso para realmente o que precisa, porque hoje a folha salarial que consome 400 bilhões ano, então é o tal do enxugar a máquina pública, né? Diminuir. O problema é que aí você coloca, você reduz o funcionário, os concursos para poder entrar pessoas novas para o governo, mas o governo vai lá e cria cargos de comissão adoidado. Então, entendeu? Acaba sendo um paradoxo que o governo para de contratar por concurso e aumenta os cargos de comissão, que é aqueles cargos que o governo abre sem nenhum tipo de concurso e o governo mesmo nomeia, né? Então você contrata o primo do deputado, o amigo do deputado, o filho do deputado, enfim, a base eleitoral toda dele dentro do governo. Então esses paradoxos que são malucos. Além disso, um Congresso que não quer aumento de gastos, não quer bate em cima do aumento de gastos, não quer aumento de impostos, acabou de passar uma lei para aumentar o número de deputados. E você fala, não, mas calma aí, eles não estão brigando que não querem aumentar o imposto, que o governo tem que gastar menos? Eles estão falando isso. E eles aumentaram o número de deputados? Sim, aumentaram, quase 30. Sabe, esses deputados que vão entrar, sim, na próxima legislatura, não vão aumentar o gasto do Estado? Aí eu vou falar para você, sim, lógico. Vão ter mais 30 deputados ganhando salário, mais 30 gabinetes com pessoas consumindo salário, mais 30 parlamentares com emendas parlamentares, tudo isso vai aumentar o gasto do governo. Aí, não faz sentido. Eu falo, não faz. O discurso hoje da Câmara e do Senado e do governo federal, eles não fazem sentido quando você junta todos eles. Quando você vê eles no TikTok, na rede social, numa declaração na TV, olha só esse deputado aqui, pessoa boa. Mas na hora que você junta, ele falou isso, mas fez isso, você fala, mas não faz sentido, não faz. Tá? Então, algumas coisas também que a gente tem que ficar sempre de olho. A avaliação de políticas públicas. Então, existem muitas políticas públicas e muitos órgãos no governo que são ineficientes, né? O Tribunal de Contas da União é um órgão extremamente caro e extremamente ineficiente. O deputado
Primeiro que os juízes do Tribunal de Contas da União não são juízes. Segundo, que eles não são economistas. Terceiro, que eles não são nada. Eles são políticos que foram colocados lá vitalício. Então o cara entra no Tribunal de Contas da União e fica lá para sempre. Que também tem que ser feito. Criar um orçamento baseado em evidências. Hoje os orçamentos é o que o deputado quer, porque ele quer e pronto. As emendas. A emenda tem algum tipo de evidência? Não. A emenda simplesmente, a emenda parlamentar, o dinheiro que o parlamentar pode mandar para sua base, agora com a Via Pix, né, que não precisa nem se identificar, ele manda porque ele quer. Não é porque é uma coisa correta de se fazer ou porque vai beneficiar uma empresa, vai beneficiar uma população. Não, ele manda porque que nem o deputado que mandou a emenda para asfaltar um condomínio fechado em Alphaville. Mas por que ele mandou? Porque o dinheiro estava lá e não precisou justificar para ninguém. Tá certo? Tá errado? É um condomínio fechado? Bom, aí você depois cobra que o orçamento seja menor, que evitem gastos. Pô, você que faz o orçamento tá fazendo isso, é só discurso, né? Não tá faltando política. Eu, você, a gente sabe que tem que fazer reforma no administrativo, reforma no judiciário, reforma nos subsalários. Se nós sabemos, eles que vivem e ganham para isso, será que eles não sabem? Ou eles não querem fazer? Não querem. É só para ficar, né, nessa discussão e gerar clique, gerar divisão da população, gerar direita e esquerda, nós contra eles. Quanto mais isso, quanto mais rachado, mais eles fazem o que eles querem e você tem que ficar defendendo seu parlamentar de estimação porque você é bobo. Essa é a verdade. Você fica defendendo o parlamentar ou deputado, o presidente de. Você é bobo. Os presidentes dos parlamentares acertam e erram. Quando eles acertam, eles não fizeram mais do que a obrigação deles, porque ninguém obrigou eles a ir lá e ganhar super salários e ficarem trabalhando. Quando eles erram, eles têm que ser criticados. Essa é a verdade. E criticados. Não odiados, não tem que agredir, não tem que fazer. Criticados. E na próxima eleição não votar mais nele. Porque é assim que se cresce como sociedade. Eu que não resolveria. O que é a estrutura, né? Essa estrutura mega que a gente pode resumir aqui algumas conclusões. Primeiro, acabar com os privilégios. Então, privilégio dos supersalários, privilégio das isenções para setores que não fazem sentido algum. Sim, e também melhorar a qualidade nos gastos. Aí você vai me falar, pô, não, mas e a corrupção? A corrupção é óbvio, assim. Não vou nem falar, né? A corrupção é óbvio, é lógico, não tem que ter corrupção. Eu parto do princípio que a corrupção, você já entendeu que isso é ruim e precisa ser acabada com isso. Mas a qualidade do gasto, o governo tem que trabalhar para fazer. E todo o resto, né? O governo, quando eu digo governo, é executivo, legislativo e o judiciário. Todos eles trabalharem para melhorar os gastos do país, fazer as reformas que são necessárias. Você fala assim, não, mas o judiciário não participa dessas reformas. Não participa. Porque a partir do momento que você vai mexer com os super salários do judiciário, os juízes da Suprema Corte dão liminares e derrubam essa reforma. Então, sim, o judiciário também tem que entender que eles precisam participar, né, ou deixar as coisas acontecerem. Mas isso está muito longe, né? Todo esse tipo de reforma ele já vem há muitos anos. Então, hoje o discurso ele é bonito, querem cada vez menos que o governo, que o executivo gaste menos, mas os parlamentares cada vez mais gastam mais, tanto com as emendas PIX, quanto com as emendas parlamentares, quanto com o fundo partidário. Então, no final das contas, o que a gente vê é um discurso normal de TikTok para repercutir e para dividir o país, como vem acontecendo desde 2013. Essa discussão de dividir o país está cada vez maior, cada vez mais atrapalhando a sociedade. Apesar de tudo isso, o país continua crescendo,
e as empresas e a sociedade se desenvolvendo aos poucos. Mas imagine que maravilha seria um país funcionando. Não quero nem sendo funcionando perfeitamente, só funcionando com cada um fazendo um bom trabalho que foi pago e é pago para ser feito no Congresso Federal, nos congressos estaduais, municipais, os prefeitos, os governadores e os presidentes. Só fazendo o que lhe foi dado como tarefa, trabalhar bem e não agir sem a necessidade de fazer o povo fazer com que o povo fique bem, com que o país cresça. Porque hoje o que a gente vê não é isso. Hoje a gente vê um Congresso que sabe o que precisa ser feito, sabe como tem que ser feito, porque o que mais tem é estudos de como tem que ser feito, mas não tem a vontade de fazer nada disso por N motivos, como a gente pode imaginar, lobby, incapacidade, interesses pessoais acima dos interesses do Estado e tudo mais. Então é isso, qualquer coisa, manda um comentário, quiser que eu traga um outro assunto, um outro artigo, é isso aí, valeu, obrigado.